Nesse vídeo, eu vou apresentar como gerar sinais PWMs complementares com a inclusão do Dead Time, também conhecido como tempo morto. Nesse caso, vamos utilizar o STM8 e eu vou demonstrar uma técnica bem interessante que você pode utilizar em seus projetos para a criação de drivers de potência e acionamento de transistores para, é claro, aplicações de eletrônica de potência. Se você gosta desse assunto, gosta também do STM8, fique aqui comigo no vídeo que eu vou mostrar que isso é possível e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro conteúdo. Muito bem, pessoal, e para iniciar aqui essa prática, o primeiro software que eu recomendo que vocês utilizem para facilitar de fato a configuração é o STM8 CubeMX. Reforço que esses softwares todos são gratuitos e você pode fazer um download lá no site da ST Microelectronics. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer? Eu já estou com o software devidamente instalado no meu computador e é esse que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em New Project e eu vou selecionar o meu microcontrolador em questão. Então eu vou clicar aqui, ó, em Lines. Nós vamos clicar em STM8S103/105, é o modelo que eu estou utilizando aqui, vou mostrar daqui a pouquinho na bancada para vocês. Especificamente é o modelo STM8S103F3PX, esse modelo aqui. Muito bem, pessoal, então vamos clicar OK. E o CubeMX vai gerar a visualização gráfica desse dispositivo e as possíveis configurações que nós podemos adotar para ele, tá? Um detalhe importante, diferente do STM32, caso você já tenha alguma prática com STM32, no caso do STM8 CubeMX, aqui nós não geramos o código. Nós apenas validamos e verificamos as configurações. Então é isso que eu vou mostrar aqui, tudo bem? A utilização do Dead Time, ela é implícita ao timer 1 do dispositivo. Então para isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em timer 1 e eu vou habilitar o canal 1 para esse recurso. O timer 1 é um timer que ele contempla recursos avançados, como por exemplo o Dead Time e algumas outras configurações que timers convencionais não apresentam. Então, por essa razão, nós vamos utilizar o Timer 1, ok? Bom, clicando em Channel 1, que é o nosso canal 1, vocês verão que eu tenho essa opção aqui, ó, Output, CH1 e CH1N. O que é isso? Quer dizer que nós vamos ter uma saída no canal 1 e no canal 1N. N entendam como complementar, mas você também pode fazer uma associação a negativo, não tem nenhum problema. Mas entendam essencialmente que são sinais complementares, ok? Então, quando eu clicar aqui, ó, vocês verão que nessa configuração eu terei habilitado no meu pino PC6, o meu Timer 1, canal 1, ok? E no meu PC3, o meu Timer 1, canal 1N, que é a saída complementar. Então eu quero que vocês tenham atenção nisso, porque é justamente essa configuração que nós vamos fazer agora no ambiente de desenvolvimento para configuração do Dead Time. Então, eu gosto de usar o STM8 CubeMX para validarmos os pinos, as configurações possíveis. Também validamos se não há nenhuma incompatibilidade, né, com outros recursos e entre outras possibilidades de configurações. Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui agora para a IDE de programação. Muito bem, meus amigos, eu estou aqui agora com o ST Visual Develop, que é a ferramenta gratuita que a própria ST Microelectronics disponibiliza para você fazer o download e criar os seus códigos com o STM8S, tudo bem? E também outros modelos certamente do STM8. Além dessa ferramenta, é necessário instalar o Cosmic, que você associa ela para criar o método de compilação propriamente dito, tá? Então o ST Visual Develop é a ferramenta de desenvolvimento, a sua IDE, e o Cosmic é a ferramenta para compilação que também é gratuita. Meus amigos, só uma informação complementar, eu já fiz um vídeo aqui no canal demonstrando todos os processos e instalação dessa ferramenta. Eu vou deixar o vídeo na descrição, então eu recomendo que vocês vejam esse vídeo, pois eu explico passo a passo como que você instala até você criar o seu primeiro código experimental para você testar juntamente aí com o seu debugger, ok? Com o seu dispositivo depurador. Então eu já fiz isso, vou deixar aí na descrição e eu recomendo que vocês vejam, se quiserem, obviamente, depois criar essa mesma prática que eu vou demonstrar aqui. Eu vou mostrar todo o código para vocês, basicamente. Vejam o vídeo primeiro e a partir do vídeo vocês já estarão aptos para criar esse código aqui que eu vou demonstrar e outros, obviamente. Tudo bem? Dado o recado, bora lá então, galera. Então, muito bem, meus amigos. Partindo do princípio que vocês já têm toda a ferramenta instalada, basicamente nessa prática, como nós bem vimos, eu vou utilizar o Timer 1 para fazer a configuração do meu dispositivo e para isso eu preciso configurar o clock dele também. Então, por essa razão, eu criei dois protótipos de funções da configuração do meu clock e do meu Timer 1 especificamente. E uma outra função aqui embaixo apenas para criar um delay de ciclo de máquina mesmo, né? Utilizando a própria função while. Com isso eu consigo ter um atraso para que nós consigamos
conseguimos ver ali o comportamento do dead time em dead cycles diferente, né? Que é basicamente quando eu vou alterar a largura da minha onda ali. Eu vou demonstrar isso para vocês. Então, essencialmente, essas funções têm essa finalidade, né? Então, vamos configurar e vamos criar um atraso ali, ok? Bom, e antes de validarmos aqui o nosso código principal, né, no nosso main void, o que eu vou demonstrar para vocês? Justamente essas funções de configuração, tá? Já vamos subir aqui. Vamos começar primeiro aqui com a configuração do clock interno e dos periféricos, tá? Esse dispositivo, ele tem internamente a possibilidade de você utilizar um clock de 16 MHz, tá? Interno dele. Então é com ele que eu vou fazer essa prática aqui, ok? Então, essencialmente, utilizando essa função, eu atribuo todos os comandos da library específica do STM8 que eu também demonstro naquele vídeo como que nós fazemos o download lá no site da ST. Então, basicamente, essa library ela contempla todas essas funções. Configuração, tem um help muito bem elaborado e você pode utilizar para acessar seus periféricos, alterar seus registradores de uma forma bem mais simplificada, muito parecida com os drivers HAL do STM32. Então, se você já tem uma certa familiaridade, né, com o STM32, certamente você já vai acostumar bem com a SPL também, que é a biblioteca do STM8, que é gratuita. Tudo bem, pessoal? A gente faz o download lá também. Demonstro isso no vídeo aqui na descrição, como eu já expliquei para vocês, tá? Continuando então, meus amigos, basicamente então, eu utilizo o clkdinit dessa library, que com isso eu vou atribuir, né, todos os registradores e periféricos para os valores padrões, né? A gente tem essa funcionalidade para atribuir como tudo padrão. Eu gosto de utilizar essa prática para configurar do jeito que é mais apropriado para o meu projeto. Dessa forma, a gente tem mais fidelidade ali ao nosso código, tá? Como eu já expliquei para vocês, eu vou utilizar o oscilador interno, então por isso eu vou desabilitar o meu oscilador externo. Nesse caso, pode ser um cristal, por exemplo. Eu desabilito também meu oscilador interno de baixa velocidade, porque nós vamos, nesse caso, utilizar o de alta velocidade para os clocks principais. E eu vou utilizar no prescaler um fator de divisão de 2. Com isso, nós vamos obter justamente 8 MHz, né, que é aqueles 16 MHz interno do dispositivo, que eu já expliquei para vocês. Todas essas informações nós conseguimos ver no datasheet. Fazendo essa divisão, eu vou trabalhar ali com 8 MHz, ok? Claro que vocês podem atribuir outras frequências também, conforme a necessidade. Não é uma regra geral, depende realmente da necessidade do teu projeto, tudo bem? E com isso, eu atribuo aqui agora o meu timer 1 justamente esse 8 MHz. Isso é importante para ter a ideia de como que vai ser a base de cálculo aqui do nosso dead time, ok? E mais uma informação complementar, pessoal, antes de eu explicar aqui o restante do código. No STM8 CubeMX é possível nós vermos a árvore de clock para ver como que é toda essa configuração. Eu consigo ver ali como é que é a disponibilidade de configuração, que facilita bastante para saber exatamente qual clock você deve atribuir ao teu periférico, tá? Isso também a gente vê no datasheet, mas também é possível ver no STM8 CubeMX o que nós chamamos de árvore de clock, tá, pessoal? Então isso é bem tranquilo também. Bom, e agora a configuração do timer 1 ela é um pouco mais complexa, porque o timer 1 ele é um timer avançado e tem mais configurações. Mas para facilitar um pouco esse contexto, pessoal, eu vou direcionar aqui realmente ao que interessa, especificamente para o dead time, mas vocês podem certamente ir um pouco mais a fundo, lendo a SPL e também até estudando no nosso curso de STM8, né? Eu também tenho um curso de STM8 completo, em parceria com o meu amigo Wagner Ram, também vou deixar o link aí na descrição. E aí lá sim, né, a gente entra bem a fundo em todos os periféricos, a gente estuda como é que é o dispositivo, bem detalhadamente, além de explorar muito mais recurso do que eu vou demonstrar aqui, tá, pessoal? Isso aqui é apenas uma pontinha do iceberg. Se você, é claro, desejar investir no curso, tenho certeza que você vai aprender muito mais do que eu estou ensinando aqui. Assim, nós vamos bem direcionado, passo a passo, tudo bem? Bom, retomando o raciocínio, então nós fazemos a mesma coisa para o timer 1, atribuindo o dinit, né, os valores padrões dos registradores, e aqui basicamente eu vou inicializar a base de tempo dele, que é essencialmente qual que será a resolução e o tempo de frequência desse timer, né? Com isso, eu vou configurar o meu PWM e a partir dessa frequência também eu já entro na ideia do cálculo do dead time, que eu já vou mostrar para vocês. Então, basicamente, utilizando o comando aqui da SPL, nós vamos manter o nosso timer 1 em 8 MHz, utilizando o sistema de contagem para cima, né? Então a gente vai contando quando inicializar, a partir dessa frequência até o estouro que nós configurarmos aqui, que nesse caso eu coloquei intencionalmente 8.000, e o zero aqui eu digo que nós não temos repetição desse contador. Então, como que funciona a ideia da frequência, meus amigos? É basicamente o que eu já deixei comentado aqui para vocês. Então, como nós já entendemos, eu deixei 8 MHz atribuído ao meu timer 1, e se nós encontrarmos o tempo, né, que é basicamente o inverso dessa frequência, 1 dividido por 8 MHz, eu vou encontrar 125 nanosegundos, como nós estamos vendo aqui. E justamente 125 nano é a velocidade de operação desse timer, ok? Então, quando eu coloco 8.000 aqui, o que eu estou dizendo? Basicamente que o nosso timer
ele vai trabalhar nessa frequência de 8 MHz, ou seja, eu vou ter 125 nanosegundos de passo, mas ele vai estourar lá em 8.000. Então ele vai contar de 125 nano até 8.000 e depois vai recomeçar. Então se eu basicamente utilizar a calculadora aqui, ó, vou pegar a calculadora para vocês verem, e vamos colocar aqui, ó, 8 MHz, 8 a sexta, dividido por 8.000, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar 1.000. Essa é justamente a frequência que vamos atribuir ao nosso PWM, com uma resolução de 8.000. Então, basicamente, 8.000 é a resolução do meu PWM, que seria quando eu setar 8.000, 100% do meu duty cycle. Então, essa é a ideia. Tudo bem, meus amigos? Claro que para outras configurações é só seguir esse raciocínio. Muito bem, aí a gente entra numa outra configuração um pouco mais avançada, e eu também vou focar aqui só no que interessa, que é basicamente com o modo de comparação que a gente vai utilizar. Então, utilizando o TIM1 OC Init, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a seleção do nosso modo em PWM1, o nosso temporizador ativo para gerar o PWM. Nós vamos também habilitar o TIM1 Output and State Enable. Basicamente isso vai permitir que você ative os PWMs complementares. 4.000, o valor inicial aqui só para começar os primeiros testes, né? Mas nesse caso eu já vou um pouco mais a fundo, mas eu recomendo que vocês sempre coloquem no meio para ver justamente quando inicializar o duty cycle em 50%, como eu já expliquei, né? 8.000 ao final, então 4.000 seria o meio, 50%, ok? A polaridade em alta, polaridade do canal complementar também em alta. Configuramos a situação também do nosso canal quando ele estiver ocioso, nesse caso ele vai ficar em alta, e na outra situação nós vamos atribuir o sinal em baixo quando o timer 1 estiver ocioso. Meus amigos, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito a fundo dessas configurações, eu recomendo certamente o curso, ou deixem aí no comentário que dependendo da quantidade de interessados eu posso criar um vídeo indo um pouco mais a fundo nessas configurações, tudo bem? Então essa aqui é a configuração do nosso canal 1, timer 1, para inicializar os nossos PWMs complementares, tudo bem? Bom, e como que funciona agora, finalmente, a base de tempo para o cálculo do dead time? Basicamente, nós utilizamos os parâmetros desse registrador, que é o Break and Dead Time Register, ok? Nós vemos isso lá no datasheet, e utilizando os comandos da SPL, eu consigo fazer algumas configurações específicas, mas nesse caso eu quero que vocês atentem que eu atribuí 117 aqui em uma das configurações desse registrador, né? Como eu mencionei, comentem aí que eu entro mais a fundo. Mas só explicando para vocês, esse registrador é o que nós configuramos o tempo do dead time. E basicamente, para atribuir esse tempo, o que eu preciso? Eu preciso justamente saber tempo da frequência de operação que eu atribuí ao meu timer 1, que nós já entendemos que é 8 MHz, logo eu tenho 125 nanos, vezes justamente esse 117. Fazendo esse equacionamento, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 14,625 microsegundos. Algo muito perto ali de 15 microsegundos, que é justamente o nosso dead time. Então, esse aqui é o valor que nós vamos atribuir ao nosso dead time, ok? Por fim, nós habilitamos aqui o nosso timer 1 com o comando TIM1 CMD Enable e também habilitamos as saídas complementares do PWM, também utilizando o TIM1 Control PWMs Output Enable. Então, basicamente, meus amigos, eu vou passar mais uma vez aqui, ó, essa configuração do timer 1 para trabalhar justamente com aqueles pinos que eu demonstrei para vocês nessa situação de frequência. Para outras configurações, só refazer esses cálculos, tudo bem? Então, eu vou passar mais uma vez aqui, ó, para que vocês printem a tela ou mesmo salvem aí como desejar, tudo bem? E mais uma vez eu vou passar aqui nas configurações de clock para vocês verem, ok? Show de bola, pessoal. Então, demonstrado aqui bem certinho. Agora nós vamos finalmente aqui para a nossa função principal. Então eu tenho aqui meu void main. Basicamente agora eu preciso chamar as configurações do meu clock config, né, que eu já demonstrei para vocês, e também do meu timer 1, certamente. Então já coloquei eles aqui. E finalmente nós vamos atribuir agora os comandos para alterar o duty cycle do meu sistema. Então, basicamente, esse comando, também através da SPL, nós vamos utilizar o TIM1 setCompare, porque é o canal 1 nesse caso, e eu atribuo justamente o valor do meu estouro configurado que eu expliquei para vocês. Nesse caso, se eu começar inicialmente com 4.000, eu vou ter 50% do meu duty cycle, ok? E depois, aguardo algum tempo, logo depois desse tempo, o que eu vou ter? Eu vou ter outro valor que eu também vou atribuir, que nesse caso é 6.400. Esse 6.400, se eu pegar 6.400 dividir por 8.000, eu vou ter justamente 80% do meu duty cycle, ok? Então o que eu devo ver assim que eu carregar esse código ao meu microcontrolador? Eu devo ver 50%, aguardar um pequeno tempo, depois 80%, 50%, 80%, 50%. É isso que nós vamos ver aqui na prática. Então muito bem, pessoal, esse aqui é o nosso código. Vou passar mais uma vez, mas lembrando que vocês devem ver o outro vídeo antes, ok?
Passar mais uma vez aqui bem devagar para que vocês vejam, ok? Muito bem, passando aqui para vocês verem, é realmente um código bem simples e vocês podem adotar o seu sistema. Muito bem, então eu vou compilar agora aqui para vocês verem. Sem erros, sem warnings, como nós bem desejamos. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou carregar esse firmware diretamente ao meu Mi controlador. Já tenho o meu ST-Link aqui instalado, já conectado ao dispositivo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Mas tem uma informação muito importante que eu quero falar agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui ó, em Tools, Programmer, ok? No meu caso, especificamente, o firmware, nós vamos clicar aqui ó, em Program Memory, ok? Lembrando que em Settings, nós precisamos selecionar o nosso ST-Link, que é o nosso dispositivo depurador e gravador, na porta USB, e o protocolo SWM, que é o protocolo exclusivo, né, do STM8, ok? Memory Area, nós vamos clicar aqui em Program Memory, e no meu caso, eu já tenho adicionado aqui a minha pasta, né? Que esse daqui é o meu firmware que fica dentro da pasta debug. Então, quando eu compilo, eu preciso linkar em Program Memory justamente o arquivo de extensão.s, que é o firmware especificamente que eu vou carregar. Legal? Feito isso, agora sim nós vamos para a principal configuração aqui que eu quero demonstrar para vocês. Pode ser que você faça esse código exatamente como eu demonstrei aqui, e na hora de você testar, não vai funcionar, você pode ser que não veja os sinais complementares PWM. Você fala assim, poxa Gabriel, fiz exatamente igual você e não deu certo. Por quê? Porque basicamente, alguns dispositivos, alguns STM8, você precisa fazer o remapeamento do pino. Então, a gente faz isso diretamente no Option Byte. E o que é legal dessa ferramenta aqui que eu consigo fazer antes de gravar, né? Então, basicamente, é o que eu vou fazer aqui, ó. No nosso AFR7, eu vou clicar com o botão direito, eu quero que vocês vejam que eu já tenho selecionado aqui, ó, Import C3 Alternative Function. Eu preciso deixar quem? Justamente essa opção aqui, ó, Team 1, canal 1N, que ele vai linkar esse remapeamento justamente para utilizar com o Dead Time no Timer 1 canal N, né, que é o nosso complementar. Então, se eu não ativar isso, não vai funcionar, tudo bem? E de forma análoga, eu preciso fazer aqui também para o meu AFR0. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e eu quero que vocês vejam que eu já tenho o meu port C5 selecionado aqui, ó, meu Timer 2, canal 1, que não é o Timer 2 que eu preciso, mas sim o Timer 1, canal 1, tá? Eu falei o Timer 2 porque é essa linha, mas de fato é o meu Team 1, canal 1, que é o que nós vamos utilizar para as funções ali de PWM e Dead Time, ok, pessoal? Então, se eu deixar, por exemplo, nessa primeira aqui, vocês verão que nós estamos trabalhando, por exemplo, com os protocolos de comunicação SPI, né? Clock, então ele não vai funcionar. Então, atenção nisso daqui. Feito isso, pessoal, devidamente selecionado, como vocês estão vendo no meu aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ST-Link devidamente também selecionado, né? Sempre recomendo que vocês utilizem originais. O que eu vou fazer? Agora eu vou clicar em Start e nós vamos carregar o nosso firmware aqui ao dispositivo. Como vocês viram, já carregou sem nenhum problema. E agora vamos ver isso na bancada. Muito bem, meus amigos, estamos aqui agora, como prometido, com a nossa prática com STM8E63, que é exatamente esse modelo que os senhores estão vendo aqui na tela, tá? O que eu fiz de montagem prática? Como nós estamos vendo, estou alimentando o dispositivo através dessas duas garras jacarés, tensão positiva aqui no 3.3 volts, ok? A referência negativa no GND, na nossa garra jacaré preta aqui, que está vindo diretamente da minha fonte de bancada, tá? Então tem uma fonte de bancada reguladinha aqui de 3.3 volts, que é essa daqui que os senhores estão vendo, ok? É a nossa alimentação. E o ponto importante aqui da nossa prática é nós avaliarmos os sinais PC3 e o PC8, que são os nossos PWMs complementares, né, que tem inúmeras aplicações. Bom, legal. Então, isso é nossa prática base, realmente nada mais complicado que isso. O que eu tenho também aqui, como vocês estão vendo, nesse conector aqui, pessoal, é basicamente o meu ST-Link, o qual gravamos o nosso código e também depuramos, tá? Então, para isso, eu utilizei aqui o meu ST-Link de bancada, esse dispositivo aqui muito bom, que é interessante desse modelo. Nós conseguimos gravar tanto o STM32 quanto o STM8. Então, eu recomendo que vocês invistam nesse tipo de equipamento para performar aí de uma forma mais profissional os seus projetos, tanto com o STM32 e o STM8, legal? E para fechar aqui a ideia da nossa prática, pessoal, agora a gente vai analisar esses sinais aqui ao nosso osciloscópio, mostrando aqui para vocês na tela as medições já do meu osciloscópio, mas para facilitar e não gerar aqui esses reflexos, a fim de ficar melhor essa visualização, eu vou projetar essa imagem agora lá no meu computador. Muito bem, pessoal, agora aqui nós já estamos com a imagem do nosso osciloscópio devidamente projetada, e o que nós vemos? Exatamente os nossos sinais PWMs complementares, o qual desenvolvemos aqui com o STVD. Legal, o que é interessante é sabermos que quando eu digo complementar, essencialmente a ideia é que esse PWM, quando ele estiver em alta, o outro PWM vai estar em baixa, e vice-versa, quando esse agora estiver em baixa, esse
vai estar em alta. Mas o que é mais importante de tudo, de fato, aqui a nossa prática, é que existe o que nós chamamos de dead time entre os sinais, o nosso tempo morto qual eu configurei. Nessa situação, eu não consigo enxergar ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui agora ao meu osciloscópio, a gente vai conseguir ver isso melhor, um zoom horizontal aqui, ó. E o que nós conseguimos perceber, pessoal? Que, vou deixar na mesma escala, que existe durante essas transições esse famoso tempo morto, que é justamente o quê? Quando esse sinal que está em nível alto, ele desce, esse sinal ele precisa estar em nível baixo até que ele tenha a transição em nível alto, ou seja, ele não pode estar ambos em nível alto. Com isso, nós garantimos que nenhum sinal de controle indevido vá acionar os nossos gate drivers, que por sua vez vai acionar a ponte de IGBT ou MOSFET, se for o caso, né? Então, tendo o acionamento indevido dos braços dos IGBTs e MOSFETs, o que pode ocasionar? Um curto-circuito franco, né? Então, com isso, pode certamente danificar o dispositivo. Eu estou dizendo pode, mas é certeza que vai danificar. Tudo bem, pessoal? Claro que o dispositivo, ele aguenta um estresse ali, mas por tempos muito prolongados, né, de chaveamento, certamente ele vai danificar, ainda mais se ele não tiver uma qualidade ideal. Então, esse dead time garante justamente essa situação. Ok? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou subir justamente esse sinal agora para nós avaliarmos que esse tempo ele é fixo tanto para o momento que o sinal está descendo, aqui nós estamos trigando o sinal do canal 1 na descida, tanto para a subida. Então, eu também vou aproveitar para a gente medir essa largura, vamos dar um zoom nele aqui, ok? Então agora já estamos numa escala interessante. E o que eu expliquei para vocês? Aqui no código, vou descer um pouquinho aqui mais, nós configuramos o nosso registrador para obter, mediante as configurações e cálculos que eu expliquei, 14,625 microsegundos. Podemos arredondar ali para 15 microsegundos, que tá legal. Avaliando aqui no osciloscópio, nós temos na escala horizontal aqui, ó, de 0 a 20 microsegundos. Então vejam que estamos bem coerentes com o valor calculado. Imagina que aqui nós temos 10 e aqui seria aproximadamente o nosso 15. Então está bem coerente de fato com a nossa medição. Consigo dar mais uma precisão aqui no zoom e é o que nós vemos, né? Aumentei um pouco a precisão aqui agora, ó, praticamente os nossos 15 microsegundos aqui medido com o osciloscópio. Perfeito, pessoal. O que eu posso fazer também agora? Eu vou intencionalmente mudar o trigger agora para outra posição, né? Então vamos colocar agora, ó, eu estou em falling, nós vamos colocar em rising para fazer o trigger justamente da borda da subida, ok? Posso fechar aqui. E o que nós vamos analisar? Justamente o nosso dead time aqui também, ó. Então no momento que minha onda desce, eu tenho tempo morto vindo e só depois, justamente desse tempo de 15 microsegundos aproximadamente, eu tenho novamente o meu outro sinal em nível alto. Dando um zoom out aqui agora, é o que nós conseguimos ver, pessoal. Então, isso é sensacional. Vimos que a nossa prática com o STM8 está validada mediante ao uso de dead time e sinais complementares. Vamos descer um pouquinho mais aqui para avaliar melhor ainda. E agora, para fechar aqui a nossa medição, né, os últimos testes, o que nós vamos ver? Vamos ver justamente o nosso duty cycle, o qual nós configuramos, né? Nesse caso, valores aqui próximos de 50% e 80%, baseado nas configurações aqui do nosso sistema, né, do nosso código. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou clicar aqui em Measure, vamos colocar horizontal e eu vou selecionar DUT+, né, que ele vai pegar basicamente o duty cycle positivo, né, nesse caso. Então vamos clicar aqui, vamos selecionar quem? O nosso canal 2, que é o nosso canal de referência, e o que nós estamos vendo aqui, meus amigos, exatamente o nosso duty cycle, né? Nós temos na primeira situação 48,5, né, aproximadamente aqui os nossos 50%, e depois no novo ciclo 78,5, né, que é aproximadamente 80% aqui do nosso duty cycle medido diretamente com o nosso osciloscópio. Então com isso, pessoal, vimos que a nossa prática com dead time, sinais complementares e utilização com PWM está validado juntamente aqui com o nosso fantástico STM8S. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que se você ficou até o final do vídeo também, nós temos o curso completo desse dispositivo. Vou muito mais além, explicando muito mais recursos e características, e é um dispositivo que sim, você deve analisar para utilizar em seus projetos. Além do baixo custo, ferramentas gratuitas e fácil acessibilidade, você pode criar sistemas extremamente eficientes com esse sensacional microcontrolador. Então é isso, pessoal, desejo bons projetos, bons estudos, comentário, deixa aí para mim no vídeo e até a próxima oportunidade. Tamo junto, aquele abraço, valeu, valeu!